Professor Leonardo, como o senhor define a relação entre soberania e elites na teoria democrática? Olha, essa é uma questão muito importante para a gente começar um curso sobre teoria democrática. Por quê? Porque, na verdade, a democracia, ela, em qualquer uma das suas definições possíveis, ela é a existência da soberania popular, né? E a soberania popular é o quê? É o povo, né, tendo a capacidade de decidir, né? E é assim que a democracia surge, vai ser teorizada por Rousseau, pelos primeiros teóricos importantes da participação política, mas aí vão surgindo uma série de problemas, e esses problemas, vão constituir uma pauta para a própria teoria democrática entre o fim do século XIX e o começo do século XX. A primeira parte dessa pauta, que está ligada a Marx, está ligada ao marxismo, às ampliações da soberania, seria o seguinte, né? O povo é soberano para quê? Né? Vai chegar, por exemplo, um Marx e vai dizer para o Rousseau, o povo é soberano politicamente, mas ele não é soberano para apropriar o resultado da produção material, da produção de riqueza, falta esses elementos, vamos dizer, na democracia, né? Vão chegar teóricos no começo do século XX e vão dizer, soberania é uma ficção, né? Sempre vão existir coisas, né, ou lugares nos quais o povo é soberano e outros nos quais o povo não é soberano de forma alguma, né? Vamos dizer, no controle das estruturas administrativas do Estado. O povo não é soberano, não é? Então, como fica essa questão, vamos dizer, da soberania pensada a partir dessa perspectiva? Né? E o começo é pensar o que é república. Por quê? Em geral, nós estamos muito habituados a pensar a ideia da república de uma maneira explícita, sempre como uma forma particular de governo. Né? E uma forma de governo que tem um representante, que é normalmente chamado de presidente, ele é escolhido pelo povo para exercer o governo. Né? Quando a gente pensa república, também, em geral, nós estamos acostumados a pensar que a república é oposta à monarquia e que a república é um sinônimo da democracia. O que significaria pensar, por exemplo, que se temos democracia, a república é algo secundário. Né? Mas nós também sabemos, ainda que inconscientemente ou de maneira não implícita, isso causa um certo desconforto quando a gente pensa a república só como forma de governo, que existem repúblicas que não são democráticas e existem monarquias que são constitucionais e que são mais republicanas do que a república. Né? Então, essa maneira convencional de pensar traz esse tipo de problema. E nos leva a entender que república é um termo que os republicanos diriam que é polissêmico. Né? Por quê? Porque ele vai deslizando de significado e nenhum significado se sobrepõe ao outro. É isso que caracteriza a polissemia desse termo. Ele vai deslizando, e são muitos significados, mas nenhum significado consegue se sobrepor ao outro significado. Né? Nessa perspectiva, muito mais do que uma forma de governo, ou ao lado de uma forma de governo, a república ela indica um tipo de condição, né, de uma vivência política, como é que as pessoas vivem politicamente no interior de uma comunidade. Mas a república também indica um regime político, indica um tipo de Estado e indica um paradigma de liberdade. Né? O republicanismo ele vai funcionar, né, como uma forma, ele vai mobilizar um conjunto de temas, um conjunto de valores que são importantes para que nós pensemos as nossas sociedades democráticas na contemporaneidade. Ele vai funcionar como um mecanismo importante para que a gente possa pensar a extensão da democracia, né, e os limites da democracia. A ideia da completa igualdade, o risco de que a democracia na sua formulação última, como fim último da república, possa gerar tirania. E o recurso, o remédio para os males da democracia é o remédio republicano. A ideia da participação pública, a ideia da transformação do indivíduo em cidadão, né? A maneira através da qual se vai pensar o bem público como um ideal normativo de constituição de interesses partilhados numa comunidade, a ideia de que a sociedade tem que constituir, né, formas de participação política dos cidadãos para além
da sua representação institucional no parlamento ou nos cargos executivos. Então, ele fornece um conjunto muito grande de temas, de ideias, para que se possa repensar a democracia. A ideia central que existe na tradição republicana é de que é preciso demarcar fortemente a diferença entre privado e público, e que essa diferença entre privado e público, e o fortalecimento do público dentro dessa relação, é a questão central para uma boa ordem política. Já no caso da democracia, o centro do conceito de democracia é o conceito de soberania, né? Ou seja, de quantas pessoas participam e de como essas pessoas participam. Os dois processos, eles são opostos? Não, né? Pelo contrário. O ideal seria articular bem a soberania e a participação com a distinção entre público e privado. Quando a gente olha o caso do Brasil, infelizmente a gente é obrigado a apontar que nenhuma das duas tradições foi muito bem sucedida, vamos dizer, no nosso século republicano, o século XX, né? A maior parte do século XX foi autoritária, né, com a população participando pouco. Mesmo nos momentos democráticos do Brasil, haviam amplas exclusões da participação no sufrágio, para não dizer da participação mais direta da população. Em 1960, só para a gente ter uma ideia, o sufrágio no Brasil abrangia pouco mais que 10% da população brasileira, né? Quando a gente pensa na questão da demarcação entre público e privado, eu diria que problemas semelhantes podem ser apontados, né? Ou seja, é o privado que se destaca na construção republicana brasileira ao invés do público. O Brasil não é uma economia de Estado centralizado, né? É uma economia baseada numa economia de mercado, onde existe propriedade privada e produtores individuais, né? Mas à medida em que for se firmando essa consciência cidadã, participativa, democrática, na medida em que nós formos construindo as nossas instituições do bem-estar social, em que essas instituições forem se enraizando na vida da sociedade brasileira, na medida em que for se constituindo aquilo que nós chamamos a economia do setor público, isto é, o Estado democratizado, a economia privada regulada a partir dos critérios públicos e aquelas áreas de interação entre o público e o privado, certamente nós podemos ir constituindo princípios de um planejamento democrático da economia do país.